eu sou a Aline da Fin4X e esse é mais um episódio do FortiCast. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que eu admiro muito, que eu conheci pelas redes sociais, graças a Deus, a Carol Veloso, fundadora da Neuroeconomia. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Aline. Foi um prazer esse convite. Principalmente vindo da Fin4X, que é uma iniciativa que eu, assim, já sigo, já admiro há muito tempo. Acho que tem que ter mais até iniciativas parecidas. Temos que levar para o Rio. Por favor, que eu ia carente de eventos, gente. Sim, muito, muito. Carol, obrigada por você estar aqui. E para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como foi a sua trajetória até você chegar no Neuroeconomia. Olha, o Neuroeconomia eu brincava que era um hobby caro. Porque eu sou advogada de formação e trabalhei em escritório até que, pensando como mulher, eu vi que uma executiva do meu escritório voltou com 2 meses de licença maternidade. E aquilo me abalou muito. E eu falei, gente, mas não vou conseguir passar por isso, assim, que coisa esquisita. E aí eu decidi, com uns 29 anos, já quase com 30 anos, pensando na minha estabilidade de direitos a serem observados, eu falei, dificilmente meus direitos vão ser observados como mãe. Eu falei, acho que eu vou estudar para concurso. E aí estudei para concurso 2 anos e meio, 3 anos, e passei a trabalhar como advogada do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Trabalhando no BNDES, eu resolvi a parte de estabilidade financeira. E aí aquilo me deu uma calma. E é engraçado, gente, porque a gente tem eu acho que essa ilusão de que quando a gente conquista algum objetivo, principalmente um grande como passar um concurso que você dedica muito tempo, dinheiro, energia, de que assim, essa parte Agora eu já tá resolvida. Agora eu vou ter filho, eu vou casar, foi o que eu fiz. Quando eu namorava meu marido também aos 10 anos, falei, não, gente, deixa eu olhar pra parte pessoal, casei, tive filho. E aí, quando eu volto da minha licença maternidade do meu primeiro filho, eu tava para voltar, eu já não gostava tanto do trabalho, porque aquilo, eu achava que o mundo corporativo, eu nunca me encontrei no mundo corporativo, eu sempre achei que eu era muito espontânea, muito expansiva para o mundo corporativo, isso sempre me incomodava muito, mas o meu marido ficou desempregado. E ele ganhava o dobro. E, obviamente, as contas da casa estavam ancoradas no que ele ganhava, né? Não no que eu ganhava, que era muito menos. Então, eu me vi com 2/3 de uma perda do dia para noite de 2/3 da renda da família. E eu perguntei para ele qual era a forma mais fácil dele entrar, assim, fazer transição de carreira, que ele falou que queria fazer. E ele disse que era uma coisa bem basiquinha, fazer um mestrado. Eu falei, onde, querido? Em Madrid. Eu falei, uma coisa barata. Que bacana. Aí eu comecei a fazer as Boa contas ideia. e eu falei, gente, não vai dar o dinheiro. Eu nunca tinha me preocupado até então com essa coisa do dinheiro, muito naquela lenga-lenga do sou de humanas, sou do povo das miçangas, não vou. Isso é para coisa de engenheiro. Sendo que eu já trabalhava em banco, eu já tinha contato com esse mundo. Os engenheiros que trabalhavam comigo já investiam em LCI, em LCA, em ações e até em cripto. E eu, assim, eu nem entrava na roda da conversa. Sim. E aí, meu marido, quando ele chegou falando isso, eu sentei e amamentando meu filho, eu vi a Natália Arcuri no Mute, no Saia Justa, dando uma entrevista. Eu vi assim, Mulher Finanças, só vi uma legenda. Essas palavras. Joguei no YouTube, no Google, não me lembro, veio pra Natália ainda, isso foi 2018, então ela tava começando a aparecer mais, a furar algumas bolhas. E, gente, me eduquei financeiramente para tentar salvar as finanças da sua família. Pelo YouTube, com influencers. Então, fui estudando, pegava meu caderninho, botava meu filho para dormir lá para as 9 da noite, pegava meu caderninho, aquela sopa de letrinhas, LCI, LCA. Comecei a estudar. E eu brinco que eu fui indo, eu fiz curso... Ai, gente, até curso de valuation eu me inscrevi para fazer. Na época era da Heloísa Estojos. Caramba! Curso de contabilidade. Aquela pessoa que achava que não tinha que nenhum. não podia, que não tinha nenhum skill. Aham. Minha filha, eu tava virando noite, vamos investir. Eu até pulverizei minha carteira nessa época para o bem da educação, porque eu ia testando. Até que eu fico brincando que eu fui salva do mundo tradicional, das finanças tradicionais, pelo livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um clássico da economia comportamental. Para quem não sabe, Daniel Kahneman é ganhador Nobel da economia, só que ele é um psicólogo. Exato. Isso é que é o mais legal. E eu comecei a ler o livro e eu falei, gente, por que eu nunca tive contato com esse conhecimento? Eu nunca pensei nisso, nunca vi isso. Ninguém me explicou que eu decidia por causa disso, dos vieses, as heurísticas e tal. Eu fiquei muito arrebatada pelo livro e eu decidi criar um Instagram chamado Neuroeconomia, em 2019, só para divulgar, sem aparecer, só para divulgar o conhecimento, que eu falei, gente, as pessoas precisam saber desse assunto. E ali começa um hobby. E aí o hobby,
Eu de Ele tanto... cresceu. Eu comecei a fazer conteúdo gratuito até que as pessoas perguntaram, mas você não tem curso? Mas Curso. é legal que pensar no passado em como a gente não se visualiza Não nesses mesmo. lugares em que você vai ser a líder ou a dona de alguma coisa. Uhum. E isso é muito esquisito até quando eu penso, eu falo, nossa, gente, eu nunca acreditei no meu potencial para isso virar alguma coisa, uma empresa, ou o que quer que seja. Mas, enfim, isso foi evoluindo até que virou neuroeconomia e educação, enfim, tem um braço muito forte do educacional, faço muito formação de planejadores financeiros voltados para esse lado, muita disseminação de conteúdo, parceria com empresas, foi meio que cada ano eu vou me surpreendendo com as possibilidades que vão aparecendo dessa empresa, até que esse ano, em fevereiro, depois de 4 anos levando CLT, né? Eu já tive um filho no meio do caminho, outro, né? Eu decidi empreender solo, assim, 100%, em fevereiro desse ano. Tá sendo bem desafiador. Mas eu sou grande fã de Carol, conheci ela lá em 2019 também, quando eu comecei a olhar para esse mundo do mercado financeiro, quando eu comecei ali a engatinhar. Então, foi muito legal, porque você traz o conteúdo de forma muito leve. Você traduz muita coisa que a gente ouve, que a gente lê e que a gente não consegue compreender muito bem. Então, eu fui entrando em todas as suas lives. Desde 2000... Gente, minha primeira live queimou meu celular, só uma dentro. E eu botei no freezer enquanto o menino segurando a live. Era uma live dupla daquela da pandemia. Sim. O celular acabou a bateria, porque eu era uma pessoa como qualquer pessoa. Tipo assim, que tá ali com o celular velho. Fazendo conteúdo. O celular esquentou, menina. Eu saí da live, eu botei no freezer o celular, foi uma loucura. Você é dessa época aí. Sou dessa época. Então, eu acompanho desde sempre, né, o seu conteúdo. E é muito legal ver o quanto cresceu, o quanto que tá chegando em outras pessoas. Então, acho que é um passo muito bem pensado e muito bem dado que você deu, Carol. Parabéns. Obrigada. E aqui, entrando nas nossas perguntas, eu queria que você compartilhasse com a gente uma experiência que te marcou fortemente e que reforçou esse seu compromisso com as mulheres na sua área, com a educação financeira. Conta pra gente. Eu brinco, gente, que quem começou, assim, eu tenho 42 anos. E quando eu comecei, tava comentando isso ontem aqui no Fim Forte, ali na área externa. Eu tinha, gente, coisas, assim, absurdas aconteciam, das pessoas nem conseguirem imaginar, assim, o que acontece. E eu lembro que coisas muito clássicas que aconteceram, uma que foi, eu tava numa mesa em que a única advogada, tirando eu que era recém-formada, tinha uma advogada mais velha, ela não era chamada nem para as reuniões, era nesse nível, tipo, ela não era considerada. Eu, como era um pouco mais chegada nos meus chefes, eles chegavam a chamar, mas um dia eles contaram alguma piada, todo mundo tava rindo, inclusive eu, e o meu chefe, o sócio do escritório, olhou pra minha cara e falou, por que você tá rindo? Você é uma mulher. Isso me deixou muito em choque, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa escancarada, porque não era nem velada, era escancarada. E anos se passaram, eu engoli muitos sapos em vários... Olha, gente, eu vi muitas coisas no mundo corporativo, coisas que hoje as pessoas têm vergonha de dizer, graças a movimentos como o Fim for She e tantos outros, que eu acho que, assim, colocam a importância da mulher, dela ser protagonista, dela ser respeitada, dela, né, ter poder, né, de voz. Mas a gente já tá falando de 20 anos atrás. Aí você pula aí para alguns anos atrás, não muda muito, porque esses espaços de poder, eles são mais ocupados pelo homem. E no BNDES, por exemplo, no banco, eu tinha eu tive muita chefe mulher, só que essas mulheres, a gente comentava entre nós, né, as meninas, eu e os advogados, cara, impressionante como elas se dobraram ao sistema para poder serem respeitadas e estarem no lugar. Então, coisas como tirar licença maternidade era 880. Ou você não é considerada para nada, sabe? Ou a pessoa, tipo, vamos deixar ela, assim, ela tá vivendo esse momento e também não passa coisas relevantes para você. Então, vivendo tudo isso com a maternidade ficou muito evidente, assim, é engraçado que eu tive esse momento da misoginia muito escancarada, do tipo, você não pertence, você não pode fazer tudo que todo mundo faz. Depois a gente vai evoluindo para uma coisa mais velada, do tipo, a gente tem que poupar. Mas sem nenhuma conversa, sem nenhuma, assim, sem dar nenhuma oportunidade, principalmente depois que você volta. Isso aconteceu com 100% das minhas amigas. Todas tiveram problemas. E também falta de modelo, porque os modelos eram masculinizados, vamos dizer assim. As pessoas viviam como se fossem homens, e não como se fossem mulheres chefes de família,
que tem que amamentar. As mulheres precisaram se masculinizar para estarem ocupando esses espaços. E aí, como é que você se enxerga nisso, sabe? E aí eu lembro, quando eu criei o Neuroeconomia, gente, imagina, eu era CLT, depois eu virei empregada pública, então eu não tinha essa mentalidade de líder, de executiva, de nada disso. Quando eu chego no Neuroeconomia, que foi criado por causa de um incentivo de um homem, diga-se de passagem, que me falou, não, você é boa. Teve que um homem endossar que eu era boa para eu fazer o projeto, botar na rua. E eu falei assim, eu não sei, eu queria fazer. Eu queria dar bolsa. Aí ele, empresa sua, por que você não dá? Eu falei, mas assim posso... Mas... Aí ele, e ninguém sabe disso. Eu nunca comento assim, mas as minhas primeiras 5 turmas de Neuroeconomia, quando eu comecei, todas tinham bolsista. Eu dava para mulheres negras, eu sempre dei. Depois eu quis, como a Neuroeconomia cresceu, eu quis estruturar e tornar mais público, porque eu acabava escolhendo meio nos bastidores. Mas eu pensei, cara, se eu tornar isso público, eu vou ter que fazer uma estrutura. E como eu não sabia fazer estrutura, eu fui jogando para frente. É uma coisa que esse evento me despertou de novo essa urgência de fazer, porque acabou ficando mesmo, depois eu faço. É importante. E de voltar a ter bolsas no Neuroeconomia. Então, você vê que desde o início, quando eu comecei, já foi uma vontade minha incluir pessoas que era a forma de... Ontem eu estava vendo aqui também, na primeira palestra de abertura, falando isso. Como a gente tem que distribuir o nosso capital. Porque, às vezes, não é todo mundo que vai ter acesso à sua rede de networking. Isso é uma coisa que eu pensava. Eu falava, gente, isso que eu estou conseguindo acessar de estudar para ensinar... Eu fazia, sei lá, curso em Chicago custava R$12 mil. Falei, gente, quem tem R$12 mil para dar num negócio que é super nichado? Como é que eu faço para atingir as pessoas, não só fazendo conteúdo gratuito, mas, sabe, criando bolsa? Eu contrato só mulher. A gente passou recentemente por uma colaboradora que teve a casa invadida por um ex-marido. Então, eu falei assim, folga. Falei, você não tem cabeça para trabalhar. Não tem. Eu falei, pelo amor de Deus... folga, ficou uma semana. Ela voltou a trabalhar depois de 2 dias. Mas eu falei pra ela, não precisa. Mas é porque a gente se coloca muito mais no lugar. Sim. E eu acho que eu tava falando aqui antes com você, que eu sempre tento pensar de tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratada, naquela posição que não é a posição do líder. Porque a posição do líder é mais confortável. Tem os desafios, mas... Né, você tem... As portas se abrem, mas e a posição de quem tá... Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de chamar outras mulheres. Eu sempre indico mulher, coisas que eu não posso pegar ou que eu sou chamada, eu sempre tento horizontalizar a oportunidade e tentando pensar assim, eu tô chamando mulheres diversas também, eu tento pensar um pouco nisso também. Porque, gente, se a gente não pensar de forma intencional... Exatamente. Os nossos vieses inconscientes... A gente só faz o mesmo. A gente acaba pegando quem tá mais perto... E é uma coisa que eu penso muito sobre isso, assim, eu falo, gente, eu tô sendo intencional aqui, eu tô tentando dar oportunidade pra todo mundo mesmo, sabe? Então, assim, eu tento, eu sou perfeita? Não, tô longe. Mas eu acredito muito nesse tentar, nesse mudar o olhar, né, da gente fazer acontecer de alguma forma. Nem sempre a gente consegue, como aqui na Fin4She, né, a gente consegue entregar os ingressos sociais para todo mundo. Mas a gente abre ali, a gente faz as inscrições, a gente dá acesso a essas pessoas, porque a gente vê o quanto que estar num evento como esse, estar em locais como esse, com pessoas, são formas estratégicas, né? De você fazer um networking, de você conhecer, de você acessar conteúdos que você não acessaria. Então, isso também é uma forma, né, de ser intencional e de abrir caminhos para outras pessoas. Se ver nos lugares. E se ver. Porque é o que eu falei para você, eu não me via nos lugares. Eu não tinha modelo para seguir no mundo corporativo, porque as mulheres estavam se masculinizando. Eu lembro até que quando eu entrei no banco, como eu já tinha passado por muita coisa em escritório de advocacia, a maioria dos meus chefes foram homens, eu entrei muito reativa. Eu era chamada de reativa pelo meu chefe, inclusive. Mas é porque eu cheguei a tratar isso na terapia, porque eu penso assim, cara, se eu for reativa, eu, na verdade, estou tentando, tipo assim, demonstrar meu limite. Se proteger. Me proteger, só que ao mesmo tempo você fecha muitas portas quando você não é a dócil, quando você não é a que flexibiliza, a que adoce. O homem tá esperando muito isso da mulher. E eu nunca fui, e as minhas amigas também não. Eu fico brincando, gente, nós somos as reativas, a gente não... E você tem mais dificuldade de acessar coisas. Então, não é só... Você tem várias barreiras para a mulher. Você tem as barreiras da camada da base da pirâmide, que é a questão do acesso ao conhecimento, ao networking que você está falando. Então, por isso,
né? Você tem que ter ali uma cota de ingressos sociais ou bolsas para você integrar a pessoa ao Legal. conhecimento, que é o Sim. primeiro passo. Sim. Mas mesmo com conhecimento, tem a barreira do gênero. Então, que é a última barreira ali. Eu acho que é a última milha. Porque essa barreira é muito estrutural. Muito. É por isso que ela é mais difícil de vencer. Como a racial também, né? Óbvio. Sim. Sim, Enfim. com certeza. E sobre conselhos de vida, de carreira, o que você gostaria de dar para Carol, que começou ali no início? E especialmente pensando nessa questão da importância da representatividade, da diversidade. Olha, eu acho que não teria naquela época, mas sinceramente, eu vejo hoje se falando tanta coisa de mentor. É uma coisa que eu realmente acho que faz diferença. Eu acho que quem teve mentores saiu na frente. Só que você tem que ter dado sorte de ter tido mentores. Assim, eu acho que o brasileiro, talvez no mercado financeiro, nas grandes instituições, tem essa coisa mais do coaching, do mentor. Mas em outros setores, até no mundo corporativo, assim, em geral, um mundo mais duro, que é de onde eu vim, não tinha muito essa cultura do mentor. Eu acho que isso está se criando muito recentemente, sei lá, Sim. de uns 10, 5 anos pra cá. E agora tá amadurecendo. Eu acho que essa coisa de ter mentores, procurar pessoas que já passaram pelo que você passou, ou pessoas só pra te desenviesar, pra oxigenar o seu ponto de vista. Eu tava vendo hoje um podcast da B3, né, que eles chamam as mulheres o que tem na carteira, eu acho. Isso. E eles estavam falando com a Bárbara, e ela estava falando sobre isso também. Como essa coisa de você ter pessoas para dizer, e como às vezes você está empreendendo, por exemplo, porque a gente na FIFAXI tem se falado muito também de empreendedorismo feminino, e o quanto a gente, tentando buscar a liberdade que o empreendedorismo dá, a gente fica sozinha. E a gente se sente sozinha e não cria uma rede para se conectar. Sim. Então, acho que eu estou nesse movimento agora que eu tô 100%, eu tô vendo que é muito mais difícil você como mulher, mas as mulheres são muito abertas. Ontem eu tava aqui conversando, já teve uma... Sim, a uma gente vai se CEO que conectando e a gente falou, vai falando. tem aqui meu telefone, pega, vai participar do programa tal. Eu, nossa, nem conhecia. Esses espaços como o Film for She e outros que outras mulheres lideram, gente, é essencial, São assim. muito legais. Talvez a gente ache que, eu vou lá só ouvir palestra. Não. Não. São oportunidades que às vezes surgem num café. Você precisa estar nesses lugares. Eu acho que eu falaria pra Carol, vá, eu tô exercendo minha cara de pau aqui nesse evento. Me conectar. É isso, eu acho que é uma das coisas que a gente fala muito na Film for She. Se conecte, faça conexões verdadeiras, né? Tipo, olha no olho, conversa com aquela pessoa. E essa questão da mentoria, eu concordo super, porque é você olhar para você, para sua história, para sua carreira, por um outro olhar, né? Por pessoas que já passaram por essa trajetória, que tem algo para compartilhar para você, que tem algo para te dizer, olha, se você fizer talvez dessa forma, seja um pouco mais fácil, né? O mentor é muito importante. Não, e às vezes o mentor, ele é melhor com você do que você mesmo. Porque Sim. a autocobrança, você às vezes... Tem a Suzy que trabalha comigo, a Suzy do Piauí, eu amo ela. E a Suzy, outro dia eu indiquei ela, por exemplo, para uma coisa que ia ter de um instituto grande de educação que tinha me chamado. Eu falei, Suzy, vai você no meu lugar. E aí, beleza, ela aceitou o desafio. Ela falou, Carol, eu acho que eu não ia conseguir. Gente, ela estudou tanto. Ela estudou muito mais do que eu. Eu estudei muito menos do que ela quando eu tive que entregar o meu. Eu falei, nossa, ela tá muito esforçada. Mas o medo que ela tinha de não dar conta... E eu falei pra ela, você dá conta. Eu falei, de onde você tirou que você não dá conta? Só que às vezes a gente não quer compartilhar porque parece que a gente é fraca, que a gente não quer pegar a oportunidade. Se vulnerabiliza. Mas às vezes, ela fala, você às vezes acredita mais em mim do que eu mesma e isso me dá força pra seguir e pra acreditar que eu consigo também entregar. Então, tenham pessoas do seu lado que dizem, você pode. Isso faz muita diferença. É muito importante. E sobre a sua história pessoal, o que te ensinou sobre resiliência, sobre perseverança nessa luta pela igualdade, por igualdade de conhecimento, inclusive, né? Que é um pouco do que você faz. Sim. Olha, eu acho que uma coisa que a gente sempre tem uma síndrome de impostora, e a mulher tem mais, já tem comprovação disso. Eu lidando com alunas maior e a mulher, vejo isso também. Mas uma coisa que eu acho, gente, que da minha história, mas que eu acho que é da história de todas nós, é que a gente... Eu sempre brinco, quando você tá passando por desafios, ou tentando encarar novos desafios, ou com medo, ou achando que não vai dar conta, você tem que lembrar de momentos que você ultrapassou alguma barreira, sabe, do seu passado, que com certeza tem.
Então, eu sempre lembro muito do concurso, porque para mim foi muito desafiador estudar 3 anos sem ninguém para... Que é você com você mesmo. Sim. Não adianta, você não tem padrinho, ninguém vai fazer a prova por você. Uhum. E isso, eu volto muito nesse lugar quando eu acho que eu não sou capaz. Porque eu penso, gente, não é possível. Eu passei. Eu passei aqui, né? Eu eu fiz falei, isso. tinham pouquíssimas vagas, não é possível. Tipo assim, eu não sabia aquela matéria, tive que estudar do zero. Então, eu volto em algum repertório que eu construí, porque isso me dá a sensação do... Gente, hoje eu vou olhar para esse momento que eu tô difícil, mas vai ser igual aquele momento que tava difícil lá e eu ultrapassei. Uhum. Eu acho que a resiliência vem muito desse poder de acreditar em você mesmo. Só que esse poder de acreditar na gente é o que eu falei. Quando não tem pessoas do seu lado, que é sempre importante, minha mãe sempre acreditou em mim, Sim. meu namorado sempre acreditou em mim, sempre me deu... Eu tinha muita rede de apoio psicológica, vamos dizer assim. Uhum. Terapia, faço há 15 anos, faço terapia. Porque Amo. também a terapia é bom. Então, você ter esse reforço, mas eu falo, você tem que dar pequenas provas pro seu cérebro de que você consegue. Então, a resiliência, ela vem da gente valorizar os pequenos avanços. De você entender que, nossa... E você enxerga o que é avanço, porque às vezes... A gente não vê o que é avanço. E isso acontece até quando a gente tá... Quando o profissional tá lidando com alguém, que eu falo, você já percebeu que o seu cliente fez isso? Ele, é verdade. Eu falei, pois é. Nem sempre a linha de chegada é onde você montante imenso, o que você vai comer. A Deusa Perecer falou isso ontem. Ela falou, eu não sou apaixonada pelo objetivo, eu sou apaixonada pelo caminho. Sim. E eu falei, nossa, isso é sensacional. Porque se a gente conseguir se apaixonar pelas transformações que vão acontecendo, por cada conhecimento que você vai adquirindo, agora empreendendo, gente, é exercício da resiliência eterna. Pra todo sempre. Nossa, e aí eu fico assim, gente, tem dia que você fala assim, ai meu Deus, eu vou... Teve um dia que eu falei assim, gente, será que eu volto pro banco, meu Deus? Porque, e olha que nem começou. Que deu um medo, né? Me bateu um medo e eu fiquei assim, gente, mas eu nem tentei ainda, calma. Uhum. Tipo, né, você precisa, ainda que você volte, o caminho que vai ser interessante é você conhecer as pessoas, é você fazer cursos que você nunca faria, ter um tempo disponível que você não teria. Então, mas isso é protagonismo financeiro, né, gente? Aí vou puxando aqui pro nosso... Sim. Você tem sempre que ter as finanças. Dia. Não, as finanças é o que dá, é a base o da suporte resiliência. Pra você fazer tudo. Sem manejo do dinheiro, sem você saber gerenciar o próprio dinheiro, você não consegue ser protagonista da sua história. Esquece resiliência, porque a primeira crise ou choque que tiver, você cai e não consegue levantar. Então, é muito importante esse lado das finanças estarem resolvidos. Assim, é uma coisa básica. E a Carol falou hoje, né? Sim. A gente vê o protagonismo feminino sempre pelo protagonismo financeiro, porque um não consegue andar sem o outro. Tem que estar juntos, senão a gente não consegue dar passos, não consegue avançar naquilo que a gente tanto quer. Não consegue, gente. E, Carol, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu ficaria mais muito tempo falando aqui com você. E a gente vai para o nosso bate-bola. Vamos. Se você pudesse jantar com uma líder, com uma mulher que te inspira muito, quem seria ela? Olha, tava pensando aqui, eu tinha falado Michelle Obama e Oprah foram as primeiras pessoas que me vieram à mente. Mas depois, pensando, porque eu tô num resgate do vamos olhar pro Brasil. Sabe uma pessoa que eu gostaria de conversar? Thaís Araújo. Sim, porque com certeza. Thaís, eu acho ela engraçadíssima. Ela é uma pessoa que fez a própria história também contra todas as... né, contra assim, tudo e todos. Contra tudo e todos. Assim, ela virou uma protagonista de ramos de beleza. E ela estava contando outro dia que a gente vê a cara da Thaís em muitas propagandas, né, de todos os tipos. E ela falando, gente, a maioria das propagandas que vocês veem, que eu corri atrás. Ninguém veio atrás de mim. Sim, eu achei incrível ela falar isso. Ela falou isso, você acha que ela já tá num lugar tão estabelecido. Que ela já é convidada, que né? Ela já é convidada pra tudo. E ela falou isso, aquilo me tocou. Eu guardei, eu falei, nossa, se a Thaís Araújo ainda tem que ralar, quem é a gente na fila do pão? E ela é uma pessoa que ela veio de um bairro parecido com o meu da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sim. Então eu me conecto com essa alegria, com essa espontaneidade. Sim, com esse jeito mais assim, descolado esse de jeito falar, solar. né? Inclusive, eu gosto muito de líder que não se deixa envelopar, aquilo que eu tava falando, sabe? Thaís é uma pessoa que eu acho que ela manteve a essência, assim. Ela faz os carões, mas sempre ali tem um swing. Eu gosto disso da Thaís. Eu também gosto. Senão a gente perde... Acho que a gente perde um pouco da nossa essência, né? Quando a gente fica muito contida. Tentando performar, porque assim, é bom ser contida se você já é contida. Senão você se apaga muito. Aquilo faz parte da sua essência, pro bom e pro ruim. Sim. Eu sempre brinco. A extroversão, as pessoas acham que é mais fácil.
Falo, gente, a extroversão Nem fecha sempre, né? portas, vocês não sabem. Às vezes é bom para um lado, às vezes é ruim para o outro. Você tem que... O que eu aprendi também foi que quando você tem um atributo que é seu, que o meu, a extroversão é bem presente. A rede social, por exemplo, é um lugar que eu consigo capitalizar melhor. Um mundo corporativo, não. Por isso que eu acho que também meu projeto deslanchou na deu rede muito social. certo. Porque era algo que eu consegui capitalizar, um atributo meu. Mas já no mundo corporativo eu tive que ir me apagando. Então, acho fica outra dica aí, bônus, que nem me perguntaram. Pra você tentar ver o que você é bom e qual é o caminho mais fácil para capitalizar um atributo positivo, ao invés de ficar tentando abafar. Mudar. Verdade. Mude o terreno para lançar sua semente. Um filme, ou uma série, ou um livro favorito que te inspira, que você gosta muito. Gente, rápido e devagar. 2 formas de pensar. Eu não tinha nem dúvida. Mas eu penso assim, eu tenho vários outros livros, né? A Amiga Genial li recentemente de literatura, incrível. Leiam também a quadrilogia da Helena Ferrante. Muito interessante, mas Rápido e Devagar não é um livro fácil de ler. Não é, que eu tô nessa luta aí, Ele tá? é um livro difícil. Aí você tem que entrar no nosso clube do livro. Preciso. Mas, assim, ele é um livro que é antes e depois, na minha opinião. Você entender como você toma decisões, você deixa de ser manipulado pelo outro. Fica mais difícil, pelo menos, ser manipulado pelo outro. Acho que é isso. Você saber que você tem 2 sistemas de tomada de decisão. Um é automático e emocional, um é devagar, né? E deliberado. E 95% do tempo, quem tá tomando conta de você? É o emocional. Óbvio. Então, por isso que a gente faz tanta besteira com dinheiro. Então, esse livro, pra mim, não pode faltar na sua cabeceira. Muito bom. E uma curiosidade sobre você? Gente, uma curiosidade que acho que tem a ver com a próxima pergunta. Eu já fiz teatro. Eu fiz teatro 2 anos. Numa época que eu tava no banco. E no banco, eu tava assim, gente, que vida mais chata. Porque é tudo muito regulado. Então, tudo... você não pode ter criatividade. Eu falava, vou jogar essa criatividade pra onde? Aí minha terapia falou, você não faz um teatro, um balé, uma dança? Fui eu fazer teatro, fiz peça. Isso aos 33 anos. Que legal. Não, isso foi 32 anos que eu fiz, 33 anos. Não foi nem novinha assim, não. Foi tipo... E era legal nesse teatro que eu fazia, porque tinha, assim, desde adolescente de 14 anos até a pessoa que tava pra tentar retardar o Alzheimer, que tinha 70 anos. Sim. Então, eu tive contato com uma turma muito diversa, de várias classes sociais, várias idades. E a gente montava peça. Cara, foi uma época, assim, que eu amava. E eu mergulhei muito nesse mundo, assim. Eu fiz já peças de teatro, gente, acredite se quiser. Amo. E se você não fosse uma executiva, não estivesse aqui no mercado financeiro, o que você gostaria de ser ou de fazer? Gente, acho que eu seria atriz. Eu até tentei. Vou dizer aqui que eu tentei, minha mãe abafou, porque... E olha como os pais constroem muito, né? Essa importância de como pai, eu agora sendo mãe, eu tento ter esse cuidado, porque eu lembro que eu sempre fui muito extrovertida e muito dramática, fazendo teatro na escola. Uma professora de inglês queria chamar minha mãe na escola para dizer que eu deveria ser matriculada no Tablado, que é uma escola de teatro muito famosa no Rio e tal. E que ela tinha um sobrinho lá que era diretor de teatro, que eu levava muito jeito e tal. A minha mãe gargalhou, como uma boa classe média da Zona Norte, porque, gente, a Zona Norte, não sei se é em São Paulo é assim, mas no Rio, pelo menos, é muito assim, é escola, o seu foco tem que ser ganhar dinheiro e ter um emprego. Não tem essa coisa de, eu vou pensar nisso. Vou fazer um hobby, vou fazer artes plásticas. Pô, minha mãe ia me matar. E aí eu falei assim, mãe, eu quero fazer teatro. Ela falou, não, primeiro o trabalho, depois o hobby. Então, eu acho que essas coisas mais lúdicas ficou muito relegado, assim, para um segundo plano. Eu acho que eu gostaria de ter tentado seguir, assim. Ainda é tempo, Carol. Já fiz 2 peças, já tá no meu currículo. Eu acho que ainda é tempo. Ai, Carol, eu amei a nossa conversa, amei você ter aceitado vir aqui para conversar comigo aqui no Film for She. É um prazer te receber. Eu confesso a você que eu fiquei muito, muito feliz mesmo de você ter aceitado, de você ter me respondido. Você foi muito querida comigo. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Muito, assim, sucesso para você aqui no Film for She. Por Film for She, que eu acho que potencializa tantas mulheres. Sim. E muito feliz de estar aqui, gente. Todo mundo aqui ano que vem na próxima edição. Por favor. E com a Carol também, né? Na neuroeconomia, por favor. Gente, esse foi mais um ForSheCast. Espero vocês no próximo. Até lá.